Meus queridos, graça e paz, parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos dando início ao nosso culto. Para você que começa a nos acompanhar pelo Instagram, somos a Igreja Batista Memorial Costa Miranda. Estamos situados na Avenida dos Italianos, número 975. Queridos, se eu posso se colocar em pé, nós vamos começar esse culto fazendo o que é trivial, que é orando ao Senhor, agradecendo pela presença de todos os irmãos, agradecendo a Deus por mais um ano de vida que Deus concedeu à nossa querida Isabelle, que Deus possa estar abençoando a filha da nossa querida irmã Magali. Orar pela vida da irmã Joaci, que também completou mais um ano, e pastor Márcio, mesmo não estando conosco, mas conhecido da igreja, também completou mais um ano de vida. Então nós estaremos orando, agradecendo ao Senhor. A Bruna, filha da irmã Ginéia, também foi semana passada. Isso, completou também mais um ano de vida. Então nós vamos orar, nós vamos pedir a Deus que abençoe a vida do pastor Márcio, a vida da irmã Joaci, a vida da Bruna, filha da irmã Ginéia, a vida do pastor Márcio Rodrigues. Então nós vamos agradecer ao Senhor. Pai, em nome do teu filho Jesus, obrigado por este culto, por podermos passar mais um tempo, alguns minutos na tua casa, nesse lugar chamado Casa de Oração. Queremos te louvar, te bendizer, porque esse mês, Senhor, algumas pessoas que são pessoas de estima e também fazem parte dessa comunidade de fé, completaram mais um ano de vida. Então a tua mão, a tua bondade se deu para com a vida da Bruna, para com a vida da Isabelle, para com a vida da irmã Joaci, para com a vida do pastor Márcio Rodrigues. Então sobre a vida deles repouse uma bênção recalcada, sacudida e transbordante. Fala aos nossos corações nesse culto e continua nos abençoando. Pedimos que o Senhor tome o primeiro lugar e tudo que seja feito aqui tenha a única e exclusiva finalidade de glorificar o teu nome. Obrigado pela vida da igreja, pela presença do teu servo. Te oramos assim agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, vamos abrir os nossos cenários antes de cantar o seu sangue, né? Com o auxílio do irmão Israel e Gabrielzinho, nós vamos cantar um hino do nosso cantor cristão, e eu gostaria de convidar você a abrir o seu cantor no hino de número 395, Cristo satisfaz. E riquezas não preciso ter, mas sim celeste bem, em falsa paz o vão trazer, porquanto o crente tem. Eterno gozo do Senhor por desfrutar do seu amor. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz com esse amor, o Salvador. Agora estou contente, agora estou contente. Vamos ao Senhor, hino de número 395 do nosso cantor, Cristo satisfaz.
possamos estar felizes com tremenda o tamanho a salvação que Cristo nos proporcionou. Isso volta, meu filho. Ainda nós vamos louvar o Senhor nesse momento, e eu quero falar mais uma vez de alegria, felicidade. Cantemos o hino de número 410, no serviço, fidelidade no serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito, abençoado, proclamando do meu rei a salvação no serviço do meu rei. Vamos louvar o Senhor, hino de número 410. Simbólico, né, isso? E o nosso alvo ficou no valor de R$1.000. Então, nós temos aí um desafio, né, um grande desafio. Conseguimos levantar R$1.000 para estarmos mandando para a Junta de Missões Mundiais. Então, uma igreja que ela faz missões, ela ora, mas uma igreja que faz missões, ela também o quê? Contribui. Então, eu gostaria muito de contar com o empenho dos irmãos para que nós possamos alcançar o nosso alvo e estar enviando esse alvo para a Junta de Missões Mundiais. Vamos ver isso, por favor. Boa noite, irmãos. Bom, como o nosso pastor falou, né, estamos no meio de missões mundiais
acredito que nós alcançaremos o nosso alvo, assim como foi feito nas campanhas passadas, né? E junto com esse alvo, eu gostaria de convidar os irmãos a estabelecer mais um alvo, que é orar por uma pessoa até que ela tenha um encontro com o Senhor. Geralmente nós oramos, né, pelos nossos vizinhos, amigos ou familiares, somente quando eles estão com uma necessidade bem específica. Mas nós esquecemos que sem Jesus nós não somos nada, né? A Bíblia mesmo fala que porque dele, por ele, parecem todas as coisas. Então, por que não estabelecer o nosso alvo pessoal, fazendo com que aquela pessoa que esteja sem Cristo como seu único suficiente Salvador, aceite como seu único suficiente Salvador? Pode ser seu filho, seu amigo, seu vizinho, seu pai, sua mãe, seu esposo, sua esposa, né? O importante é a gente não deixar de orar, né? Porque é através da oração que as coisas acontecem. É através das orações, das nossas orações, que os missionários que estão lá na Síria, que estão lá no Afeganistão, que estão na Argentina, por exemplo, ou na Venezuela, estão tendo forças para poder continuar cumprindo a missão que também foi posta para cada um de nós. Por isso, o tema da campanha desse ano é: no amor do Pai, vamos completar a missão. Na campanha passada foi pelo poder do Espírito, vamos completar a missão, e agora é no amor do Pai. Lembrando que a urgência em falar de Cristo é muito grande. Então vamos todos falar o nosso tema, depois falar o nosso livro que está em João 13:16. Então vamos todos? Tema: no amor do Pai, vamos completar a missão. Mais vida? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 13:16. Algumas pessoas falam que esse texto ele resume tudo que a Bíblia está contando em detalhes. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para cada um de nós. Então, que os irmãos possam colocar no coração tudo que o pastor acabou de falar. Vamos orar, vamos contribuir, mas também vamos orar para aqueles que ainda não encontraram o Senhor Jesus Cristo. Amém? Convido o irmão Gabriel e nós falamos no mesmo tempo. Gabriel Coutinho. Oremos. Maravilhoso Deus e bom Pai, te agradeço por mais uma semana que estamos a chegar ao fim. Agradeço pelos erros que foram lavados ao Senhor. Agradeço por esse tema que no amor do Pai nós vamos completar a missão. Que nada de não possa acontecer, não só comigo, mas com todas as pessoas que puderam vir aqui. As que não puderam ser usadas no Ti. E eu peço que você possa abençoar cada um aqui, Senhor. As orações que te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pastor Marcos. Chegou aqui pequenininho, né? Como é que tá ficando grandão? Chegou aqui com o cabelinho pintadinho de lourinho, agora ele está com um novo corte, né? É diferente. Ele é um malhador, cheguei ali, estava vendo uns vídeos dos caras maromba. Eu falei, rapaz, estamos aqui pela tua vida. É isso aí, né? Queridos, vamos abrir nossas Bíblias no texto de Josué, capítulo de número 14. É um texto que todos nós conhecemos, mas nós gostaríamos nessa noite de aprender algumas lições quando nós falamos de confiar no Senhor, falar sobre a fé que roda, a fé que muitas vezes nos leva a conquistar, muitas vezes nos leva a viver aquilo que Deus ele nos prometeu. Josué capítulo 14, eu quero ler com vocês a partir do versículo 6. Josué dá Hebron a Caleb. O nome Caleb significa corajoso.
Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que Adonai, o Senhor, falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo, eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra em que puseste em pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu 45 anos há desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, seu servo, andando Israel no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como nos dias que Moisés me enviou, qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dai-me este monte, de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor porventura será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança, porquanto Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor Deus de Israel. Dantes o nome de Hebrom era Kiriat Arpá. Este Arpá foi o maior homem entre os gigantes, ou o Anaquins, e a terra repousou da guerra. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus Pai, no nome do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos pedir por essa palavra, que vai ser uma palavra com certeza da Tua parte para os nossos corações. Continue falando conosco, nos abençoando, pois oramos crendo, agradecidos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu queria começar essa palavra contando uma história que eu acredito que eu já contei essa história aqui uma ou duas vezes, mas eu acredito também que essa história ela serve como pano introdutório para que você tenha a compreensão daquilo que Deus ele quer ministrar, ele quer falar ao seu coração. Certa mulher, temente a Deus, ela todos os domingos pela manhã pegava os seus filhos e ia sempre para a igreja. Um belo dia o pastor ficou apercebido e ele teve uma compreensão, uma percepção que foi a seguinte: vejo que essa irmã, todo culto, domingo de manhã está ela e os seus filhos. No final daquele culto pela manhã, aquela irmã estava ali à porta, quando o pastor estava à porta, e aquela irmã, quando foi à porta cumprimentar o pastor aproveitou para fazer uma indagação. Vamos chamar essa irmã de Alice. Irmã Alice, eu percebo que todos os domingos, na EBD e até o final do culto pela manhã, a irmã sempre está. Mas eu tenho percebido que eu não vejo a irmã nos cultos à noite. A irmã tem alguma dificuldade? O que está acontecendo? Aquela irmã que nós chamamos de Alice, ela na sua simplicidade vira-se para o pastor e diz assim: meu pastor, eu tenho vindo ao culto pela manhã porque eu tenho passado por uma dificuldade. O pastor ouvindo pergunta: qual tipo de dificuldade?
E ela diz o seguinte: a porta da minha casa não tem fechadura. Uma coisa fácil de resolver. E o pastor falou: mas isso é muito simples de ser resolvido. Nós vamos comprar o quê? Uma fechadura. E a Alice ficou toda feliz, pois ela morava numa comunidade e ela ficava preocupada de deixar a sua casa à noite inteira aberta. Pela manhã, quando ela ia, ela com aquela questão da boa vizinhança, ela sempre falava para uma das vizinhas, como diz no ditado: passe o olhinho na minha o quê? Na minha casa. Mas o pastor, falando que ia comprar a fechadura, ele colocou um segmento, ele colocou uma coisa, pois ele falou o seguinte para a irmã Alice: irmã Alice, o seu problema está resolvido. Na segunda-feira vai se comprar a fechadura, nós vamos ver um profissional para que ele possa estar fazendo a instalação. Mas eu gostaria muito de ver a irmã à noite no culto. Irmã Alice alegre porque iria receber uma fechadura na sua casa. Ela falou assim: pastor, eu não posso vir à noite, porque como eu disse para o Senhor, pela manhã eu sempre peço a uma vizinha muito amiga para que ela possa estar olhando. E eu não gostaria de vir à noite e deixar meus filhos só em casa. O pastor viu o seguinte: não, irmãs, a senhora vai vir à noite também com seus filhos. E a minha casa vai ficar aberta nesse domingo? O pastor olhou para a irmã Alice e falou o seguinte: irmã Alice, vamos fazer um exercício de fé. E a irmã Alice disse para o pastor: sim, vamos fazer. Quando você sair da sua casa com seus filhos para vir no culto à noite, você vai fazer a seguinte oração: aquilo que Deus fecha, ninguém abre. E a irmã Alice fez isso. Foi para a igreja com seus filhos, louvou o Senhor e retornou para casa. Quando ela retorna para sua casa, ela tem uma surpresa. E qual é a surpresa? Aquilo que Deus fecha, ninguém abre. Nem ela mesma conseguia abrir a porta da sua casa. É óbvio que é uma história, mas é uma história que trabalha uma coisa chamada o quê? Fé. Ter fé. Pode ser que de repente nessa noite você não tenha o mesmo nível de confiança ou de perseverança que teve a Alice, ou que teve quem? Caleb. Vocês viram a história de Caleb? Todo mundo conhece quando Moisés manda os espias para espiar a terra, eles voltam trazendo relatórios. E todo mundo que lê a Bíblia lembra, que o relatório: a terra é boa, terra da onde da pedra se tira ferro. O texto bíblico diz que eles trouxeram um cacho de uva que teve que ser carregado o quê? Por 2 homens. Porém, a terra tinha um problema. Qual era o problema da terra? Tinha os gigantes. Josué e Caleb, o posicionamento deles foi diferente dos outros 10 espias. Porque quando se pediu um relatório, o que eles falaram? Aos nossos olhos, somos como gafanhotos, como também aos olhos deles somos o quê? Gafanhotos. E tudo isso que foi dito fez o povo duvidar do poder de quem? De Deus. Porém, aqui no ressalto do texto, o que nós encontramos? Caleb agora está com 85 anos de idade. Caleb viu toda aquela geração, ela aconteceu o quê? Morrer. E nós podemos conjecturar e dizer o seguinte: da geração que saiu do Egito, eu acredito que só entrou Josué, o seu clã, Caleb quem? Seu clã. Porque toda aquela geração, ela o quê? Pereceu no Egito. Ou melhor, pereceu no deserto. A geografia bíblica diz que eles ficaram andando em círculo.
por 40 anos, por causa de quê? Porque o texto diz que eles provocaram a ira de quem? Do Senhor. Moisés vira para Deus e diz assim: Senhor, se tu matar esse povo, sabe o que os povos vizinhos vão dizer? Ele tirou um povo, levou para o deserto, não conseguiu suprir o deserto, por isso ele o quê? Matou o povo. Porém, quando Moisés estabelece esse princípio, Deus diz assim: não, Moisés, então eu não vou matar esse povo de dura serviço, esse povo de coração incrédulo, mas nenhum deles entrarão aonde? Na terra prometida. E agora Josué e Caleb, que são os remanescentes daquela geração que saíram do Egito, que viram os grandes feitos de Yahvé, os grandes feitos de Adonai, o Senhor, eles estão herdando o que nós chamamos da terra, o quê? Prometido. E aí o que Caleb faz? Menção de que ele havia perseverado, de que ele havia confiado, e Moisés havia dito, fazendo juramento, que a terra que ele viu, que é Hebron, daria a Caleb o quê? Por herança. E por que ele receberia Hebron por herança? Porque Caleb, ele perseverou. Caleb confiou em Deus. Eu acredito que nessa noite, pautado nesse texto do Velho Testamento, um texto que mostra a conquista de território, nós não estamos interessados em trazer uma conjectura ou uma alegoria bíblica dizendo simplesmente que Deus vai dar a você aonde pisar a planta do seu pé. Não é esse tipo de palavra. O contexto do Velho Testamento é bem diferente da perspectiva da graça do Novo Testamento no Senhor Jesus. Nós não estamos querendo conquistar Hebron, nós não estamos querendo conquistar a terra, nós queremos, com o exemplo de Caleb, aprender o quê? Confiar em Deus. Será que de repente você tem uma promessa aonde Deus, da particularidade que pode ter falado com você, e Deus pergunta a cada um de nós nessa noite: vocês têm perseverado? Vocês têm confiado de que aquilo que eu prometi, eu sou fiel para o quê? Para mim. Parece que nos 45 tempo de vida ou passado, quando Caleb tinha 40 e agora ele tem 85, a única coisa que estava latente na sua mente era Hebron para ele, pois foi prometido por quem? Pelo Senhor. Esse é o aspecto quando nós falamos de confiar em Deus. Caleb, ele viu um povo, ele viu uma geração que viveu no Egito morrerem, mas ele acreditava piamente que Deus era fiel para cumprir aquilo que havia o quê? Prometido. Confiar em Deus está pautado nisso. Pode ser que nós vamos ver algumas coisas acontecendo, e eu também não gostaria de nutrir uma falácia que é que quem tem promessa de Deus o quê? Não morre. Porque na galeria dos heróis da fé diz que alguns não viram a promessa de Deus quando fala-se a respeito de Jesus. Porém, existe uma coisa muito interessante para quem tem promessa. Quem tem promessa, ele morre, mas ele morre acreditando em quê? Na promessa. Porque esse é o aspecto que nós queremos levar você a compreender do que é confiar em Deus, do que é crer naquilo que Deus é poderoso para fazer. Então, vamos ver no texto algumas lições. Presta bem atenção. O versículo de número 10 diz assim: eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos há
desde que o Senhor falou estas palavras a quem? A Moisés. Quando nós falamos de confiar em Deus, quando nós falamos da fé que move a montanha, quando nós falamos de perseverar na promessa, esse versículo que eu li para você traz algumas nuances, traz algumas coisas muito interessantes. Primeiro, eis agora o Senhor que me conservou em vida. Além de Deus conservar a vida de Caleb, a segunda coisa diz que ele conservou em vida Caleb, porque ele havia prometido a Caleb há 45 anos atrás dar Hebron por herança. Qual é o primeiro ponto? O primeiro ponto é simples. Quem tem promessa de Deus pode morrer, porém, para que Deus cumprisse a promessa na vida de Caleb, o texto diz que Deus preservou a vida de Caleb, porque ele havia prometido algo a Caleb. Então, o primeiro posicionamento não é vida ou morte. O primeiro posicionamento, quando nós falamos de confiar e de promessa divina, é crer naquilo que Deus o quê? Estabeleceu. É crer naquilo que Deus o quê? Prometeu. Deus só conservou Caleb em vida, passando 45 anos, porque Deus havia prometido algo a Caleb. O que eu quero que você entenda é, se Deus tem prometido algo para você, você pode ver algumas adversidades, você pode passar por alguns problemas, mas eu acredito que Deus ainda vai conservar você em vida, para que você veja com os seus olhos aquilo que Deus o quer prometeu. Mas para que você viva isso, você precisa ter uma segunda coisa interessante. Você viu o texto no versículo 10 diz: eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu 45 anos desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, andando Israel ainda no deserto. Diz: agora sou de 85 anos. E aí olha o que ele diz no versículo 11: estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda para o combate, tanto para sair e como para o quê? Voltar. Quando o versículo de número 11 mostra o vigor, de Caleb, eu acredito que na verdade o versículo não está mostrando o vigor de Caleb. Que é isso, pastor? Ele diz que ele ainda, mesmo sendo velho, ainda tem o quê? Disposição. Não vigor. Quando Caleb viu Hebron, o que tinha lá que dificultava a conquista? Os gigantes. Ele diz que ele tem a mesma disposição de ir pela palavra do Senhor para entrar e também o quê? Sair. Então, quando nós falamos de confiar em Deus, eu quero usar um exemplo para que você entenda a força de Caleb. A força de Caleb está pautada no espírito de fortaleza. Não é de vigor físico. Ele é um homem de 85 anos. Se você botar um homem de 85 anos, que comeu bem, dormiu bem, goza de saúde, pratica exercício, e botar um garoto de 25 anos, quem tem mais força? A outro. O vigor do garoto é o quê? Maior. Então não é vigor físico, é espírito de fortaleza. Quer entender isso? Nós pregamos aqui e falamos sobre Davi. Vocês lembram? Os pais de Davi, o pai de Davi, vira-se para ele e diz assim: pega isso aqui, leva os teus irmãos, leva esse negócio aqui ao comandante da guarda e procura saber como seus irmãos estão. E ele foi, deu aos irmãos, deu ao chefe da guarda,
quando de repente ele vê o quê? Um gigante que era chamado Golias, afrontando o exército de quem? Dos seus filhos. Davi era homem de guerra? Não. Tanto que quando pegaram a indumentária, pois Davi se propôs a lutar contra os gigantes, o capacete, o elmo ficou largo, a espada ele conseguia até erguer, mas ele não teria vigor suficiente para manejá-la. O escudo era pesado, a couraça não deu nele, e aí ele falou o seguinte: olha só, eu não quero nem espada, eu não quero nem couraça, sabe o que é o seguinte? Eu vou com a minha funda. É mais ou menos assim o âmbito da confiança de quem? De Caleb. Caleb está dizendo assim: eu não estou preocupado se lá tem gigantes, porque eu vou na força de quem? Porque se ele prometeu, ele é fiel para quê? Por isso que eu falo espírito de fortaleza. É uma fé. Confiar em Deus é justamente isso. Está com quantos anos? 85. Não tenho vigor físico, mas tenho vigor espiritual, que me leva a viver uma verdadeira o quê? Fé. Por isso que Caleb ele o quê? Confiava. Será que você tem vivido assim? Será que você acredita na promessa, naquilo que Deus prometeu? Será que existe em você esse vigor, essa força, esse espírito de fortaleza que tem levado você a viver uma fé genuína e poderosa? Caleb, no versículo de número 11, ele diz: estou forte ainda hoje. O mesmo pensamento, a mesma disposição que há 45 anos atrás, quando eu dei relatório, sabendo que lá existiam gigantes, mas eles não me amedrontaram, porque eles podem vir contra mim, porém eu vou na força de quem? Do Senhor. Eu tenho ainda esse mesmo vigor. Eu ainda confio no que Deus pode fazer. A palavra de Deus fala uma coisa interessante no livro de Hebreus, que aquele que se aproxima de Deus tem que crer. Tem que crer. Às vezes você não é alvo do milagre, não é porque Deus perdeu o poder, mas é porque você muitas vezes duvida de que Deus possa o quê? Fazer. Mas Senhor, 600.000 só é ano, sem contar mulheres e crianças. E lembrando, Senhor, 600.000 de 21 anos para cima. Da onde teria carne para alimentar toda essa multidão? Vocês lembram o que Deus fala a Moisés? Ter-se-ia encolhido o quê? O braço, a mão do Senhor? Tu verás hoje mesmo. Vocês vão comer tanta carne que vai sair por onde? Pelo nariz. Vocês vão comer tanta carne que vocês vão regurgitar. Então quem se aproxima de Deus tem que confiar. Parece que está difícil porque tem gigantes, mas os gigantes não vão amedrontar aquele que tem o quê? Fé. Aquele que tem o quê? Vigor espiritual. Aquilo que ele prometeu, ele vai fazer. Como disse na palavra introdutória, usando a ilustração da nossa querida irmã Alice, aquilo que Deus fecha, ninguém não. Aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Mas nós precisamos o quê? Ter fé. Porque no versículo de número 10, nós aprendemos que Caleb tinha convicção de que aquilo que foi prometido, Deus concedeu a ele um tempo, fazendo com que ele pudesse estar vivo, para cumprir o que havia sido o quê? Prometido. Então então Caleb, por causa disso, diz o texto da palavra, ele diz que tem ainda a mesma fé, e ele pode destronar, ele pode desterrar os gigantes que habitam naquele lugar. Porém, o versículo de número 12, olha o que diz: agora, pois, dai-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia
grandes e fortes cidades, o Senhor porventura será comigo para os desapossar como prometeu. É interessante o versículo 12, da confiança, da fé de Caleb. Caleb vira e ele usa um imperativo: dá, é meu, é meu. Eu lembro que quando Davi mata Golias, a espada de Golias é levada. E vocês já viram que, em certa ocasião, quando Davi está junto com os homens de Abulão, ele vai para um determinado lugar e ele fala assim: dá-me a espada. Por que ele pega a espada? Por uma coisa simples. Quem foi que matou Golias? Então a espada é de quem? É dele. Josué, ele faz isso antes de Davi. Dai-me, porque é o quê? É meu. Irmãos, tem uma coisa muito certa: a confiança em Deus, por uma fé poderosa e genuína, estabelece um princípio muito importante que nós precisamos viver para o exercício da nossa fé, que é aquilo que Deus disse que vai fazer é propriedade agora seu. E a única coisa que você vai fazer é pedir para que Deus o quê? Faça, pois Ele já prometeu. Ah, pastor, eu fui no culto de oração e Deus falou assim: vou salvar o filho, então Ele vai salvar. Fui no culto de oração, Deus falou: vou salvar o marido, então Ele vai salvar. Basta você fazer como Caleb fez. Dá, é meu. Mas existe uma coisa interessante nessa convicção de Caleb. Caleb, ele tem a compreensão dessa fé que leva a ele a reivindicar aquilo que Deus havia o quê? Prometido. Mas ele fala uma coisa interessante: lembra, ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. Existem dois tropeços que Caleb ele consegue não tropeçar para continuar confiando. É óbvio que ele sabe, aquilo que Deus prometeu é propriedade para ele. Então, Senhor, dai-me, Senhor, ajuda-me, Senhor, cumpra. Mas qual era o grande problema? Gigantes. E a terra ou a cidade era cercada por muros. Muros. Algo muito típico das cidades. Você lembra de Jericó? Jericó tinha as muralhas que eram o quê? Era o que protegia a cidade. As muralhas, os muros. O manual bíblico de Halley diz que a muralha de Jericó dava para colocar 5 fustas um do lado do outro. Então, mais ou menos aqui, é mais largo do que o templo. Ele diz que era mais largo. E além de ser largo, ainda tinha uma coisa que muitas muralhas tinham. Elas também eram um pouco o quê? Fundas. Aí o que Deus falou? Rodeia a cidade. Rodeia por 7 dias. Eles rodearam a cidade. Vocês vão tocar o chofar e vão rodear. No 7º dia, vocês vão dar bravos. E o que aconteceu com a muralha? Caiu. E Israel entrou e tomou o que? Jericó. Caleb está dizendo o seguinte: eu sei do problema que tem, mas aos meus olhos, os anaquins ou os grandes gigantes são como gafanhoto, e as muralhas cairão como as muralhas de Deus. As cidades fortificadas serão destruídas. Então existe uma coisa muito interessante. Certa ocasião, uma missionária da Junta de Missões Nacionais, que hoje não é mais missionária da Junta, que é a irmã Valnice Gomes, ela falou uma coisa muito interessante. Nós precisamos aprender a orar diante do Senhor. Oração que nos leva a exercício de fé. E quando você aprender a orar, exercitando a sua fé, não ore para que Deus
Qual é o problema? Os gigantes, o primeiro. Qual é o segundo problema? A cidade fortificada. Então ele falou, mas tem uma cidade, porque aquilo que Deus prometeu, ele vai cumprir. Porque os gigantes e as cidades fortificadas, os grandes fortes das cidades, os grandes muros, serão destruídos. E o quarto e último ponto, bem interessante. Josué abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebron em herança. Porquanto Hebron passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o querezeu, em herança até o dia de hoje, visto que o quê? Perseverar em seguir o Senhor Deus de Israel. Segundo aspecto, ou melhor, quarto aspecto, sobre essa fé, sobre essa confiança, é você conseguir o quê? Perseverar. Perseverar. Um dia desse, eu vi um corte de um podcast, aonde as pessoas estavam falando que Jesus não vai voltar. Isso é papo dos crentes, isso aí é conversa fiada, e é engraçado que um dos entrevistados falou assim: a minha avó ouvia isso, o meu pai ouvia isso, a minha mãe ouvia isso, e hoje eu estou ouvindo isso. Então eu acredito que Jesus não vai voltar. Quando o apóstolo Pedro escreve a sua epístola, ele diz o seguinte, ele fala sobre esperança. Onde está a esperança? Por mais que digam que é demorado, por mais que digam que não vai voltar, que não vai acontecer, ele manda nós perseverarmos, nutrindo no nosso coração o quê? Uma esperança. Jesus vai voltar, porque assim como foi nos dias de Noé, casavam-se, davam-se casamento. O dia que quando começou a chover, eles não ficaram tão desesperados não. O problema foi quando eles viram que a chuva não passava. Aí eles quiseram entrar onde? Não. Então, assim é de ser a vida do Filho do Homem. Por isso que, se eu quero viver uma fé, como a fé de Caleb, o quarto aspecto me ensina o quê? Perseverar. Persevere mesmo. Não esmoreça não. Parece que é demorada a promessa, mas eu conjecturo e eu gosto do livro do Apocalipse, porque o livro do Apocalipse diz que existem portas, e abriu-se portas. Numa conjectura simples, vamos dizer que há 3 portas. E Deus falou para Jesus, passe pela primeira. E Jesus está caminhando. E a caminhada, porque um dia para o Senhor é como 1000 anos, mas 1000 anos é como o quê? Um dia. E ele está caminhando. E ele está chegando próximo à segunda porta. Mas ele vai caminhar para chegar na última porta. E quando ele chegar na última porta, ele vai ouvir do Pai, vai e busca a minha o quê? Então persevere. Persevere em confiar no Senhor. Caleb perseverou. Por quê? Porque Deus conservou ele vivo. E ele entendeu que Deus tinha por finalidade executar aquilo que ele havia o quê? Prometido. Caleb, perseverando, confiando e tendo vida, ele viveu fé. Ele teve fé. A terceira coisa interessante, ele se apossou ali, mesmo que haja gigantes, mesmo que seja fortificada a cidade, porque aquele que prometeu é fiel. E o quarto aspecto, tudo isso se deu porque ele perseverou. Confiar em Deus é perseverar. Confiar em Deus é acreditar que se Ele prometeu, Ele espera que eu tenha fé. E se Ele vê que eu tenho fé, Ele me dá, mesmo que haja as barreiras, porque Ele tem visto a minha o quê? Perseverança.
A pergunta de Deus nessa noite para mim e para você é assim: você tem perseverado? Você tem confiado? Numa quarta-feira eu disse que, assim como as pessoas serão condenadas por não crer no Senhor Jesus, pois fizeram Deus o quê? Mentiroso. Muitas vezes nós não conquistamos, porque tal como as pessoas que fazem Deus mentiroso, nós também fazemos quando não confiamos em quem? Nele. Quem não confia em Deus faz Deus o quê? Mentiroso. Então confie, porque Caleb confiou. Nós temos exemplos bíblicos de personagens confiáveis. E você vê que confiar no Senhor vale. Porque quando nós confiamos, nós começamos a ver a grandeza e o poder de Deus. E nessa noite, o Senhor Jesus, Ele poderosamente abençoe cada um de nós. Compartilhe de confiança, que nos leva a ter fé e acreditar na promessa de Deus. Vamos colocar em pé. Quero convidar o irmão Israel, o irmão Gabriel. Nós vamos cantar um cântico. Teu sangue lembrando que sábado acontecerá a programação das mulheres, né? Às 16 horas. 16 horas. Cada irmã tem o compromisso de trazer uma visitante. Então nós vamos orar que almas possam ser salvas. Amém, irmãs? Então vamos estar orando. No domingo, pela manhã é pedreiro, e à noite teremos um culto dirigido pela juventude. Vai estar pregando, né, a irmã Márcia, ou a educadora Márcia, esposa do pastor Hélio. Márcia já foi membro dessa igreja e ela vai estar pregando. Márcia é nora da irmã Silvia, é isso? Casada com o pastor Hélio, que é filho da nossa querida irmã Silvia. Vamos louvar o Senhor, declarando esse louvor, teu sangue. Oh
Primeiro, porque o sangue de Jesus é que nos leva a confiar no Senhor. Então, aquilo que o Senhor tem prometido, o Senhor vai cumprir para a honra e glória do teu nome. Vai cumprir na nossa casa, vai cumprir na nossa igreja, vai cumprir nas nossas famílias, para que teu bom e poderoso nome seja glorificado. Senhor, todos que saiam daqui nesta noite com uma fé poderosa, com uma fé genuína, crendo que tu é Deus bondoso e fiel. Senhor, nós queremos apresentar o culto que vai acontecer amanhã não, no sábado, às 16 horas. Vai à frente, prospere, que haja salvação, que os grilhões sejam quebrados, jogados por terra no nome de Jesus, que nós possamos ter estratégias e que nós possamos evangelizar, para nós vermos a igreja crescendo urgentemente, para a honra e glória do teu nome. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, pois o Senhor tem sido bondoso para com a Igreja Batista Memorial. Com a programação dos jovens, a educadora Márcia, que vai ser teu canal para pregar a tua palavra. Usa poderosamente para a honra e glória do teu nome. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão da consolação do Espírito Santo, seja sobre a vida da Igreja Batista Memorial de Machirana, sobre todo Israel espalhado por essa terra, desde agora e para todo sempre, a Igreja Unida diz amém. Você que nos acompanhou, Deus abençoe, sentando e orando silenciosamente, estamos iniciando nosso culto. Deus nos abençoe em nome de Jesus.